E aí, pessoal, tudo bom? Boa tarde aí, boa noite aí, dependendo do horário que você estiver assistindo aí. Eu estou iniciando agora um novo projeto aqui e queria comentar aqui com vocês algumas coisas que eu tenho identificado, não só na minha rotina de estudo, mas também com alguns alunos meus nos processos de coach que eu tenho desenvolvido lá no Gran Cursos, tá? E aí eu queria comentar com vocês hoje sobre algo que eu identifiquei estudando a lei seca, né, principalmente a Constituição, que acaba caindo em grande parte dos concursos públicos que a gente encontra aí pelo Brasil afora, tá bom? Então, é um artigo que, essencialmente, ele está presente em grande parte dos concursos. Excepcionalmente, você pode ser que não encontre, dependendo da especialidade do seu concurso, se for um concurso para a área da saúde ou para a área da educação, por exemplo. Mas eu acredito que em talvez 70% dos concursos em que é cobrado o capítulo do Poder Judiciário, você vai encontrar essa disposição, tá bom? Eu vou pegar aqui o meu iPad rapidinho para ler aqui com vocês. E aí, se você puder acompanhar aí, junto comigo a leitura, é lá no artigo 103A da Constituição Federal. É um artigo que ele trata sobre a edição de súmulas vinculantes, tá? E como que esse processo ocorre, como é que essa súmula vinculante ela é elaborada, né? E como é que se chega a esse texto final que finalmente vai ser disponibilizado para mim, para você e para toda a administração pública, tá? E de que forma que isso ocorre é importante que eu e você saibamos para que esse conteúdo fique fixado na nossa mente, fique à disposição da nossa memória de longo prazo para que no dia da sua prova você consiga ser bem sucedido, tá certo? Eu vou ler aqui rapidinho com você, tá? E o texto ele começa e diz o seguinte: artigo 103A, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício, se você quiser aí assinalar aí na sua Constituição, eu acho que vale a pena, né? O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício, aí se você quiser assinalar, né, gritar essa palavra de ofício, ou por provocação, essas duas palavras são de grande relevância porque elas estabelecem uma dualidade, e essa dualidade aí ela vai acabar fazendo com que a banca faça uso dessas duas expressões para poder fazer com que você se confunda no dia da prova e não consiga estabelecer o raciocínio correto. Ela vai querer trocar por qualquer outra opção do artigo, né? Em vez de colocar aqui de ofício e por provocação, dizer que essa súmula vinculante ela só vai poder ser elaborada unicamente por provocação. Então, é importante que você saiba que o texto da Constituição determina que que a súmula vinculante ela vai ter que ser elaborada a partir de um entendimento que foi motivado por algum dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Algum deles visualizou que, diante dos casos em que o Supremo se debruça, é importante fixar um entendimento vinculante, ou através de alguns legitimados que o próprio texto vai assinalar aqui depois, tá bom? Então, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, né, então é importante sinalizar esse quórum de 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal que vai ser necessário para aprovar essa súmula vinculante, que após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, então note que é necessário que a súmula vinculante trate de matéria que tem como fundo a Constituição. Se você identificar em uma questão numa prova que a súmula vinculante foi elaborada tendo por premissa uma questão legal, infraconstitucional, é importante que você saiba que provavelmente essa questão ela vai estar incorreta, justamente porque a súmula vinculante não estaria tratando de um texto constitucional, de uma matéria constitucional, tá bom? Além disso, para aprovar a súmula, que a partir de sua publicação na imprensa oficial, é importante também sinalizar que a partir dessa publicação na imprensa é o momento em que essa súmula vai passar a vigorar para todos nós.
E é importante sinalizar porque a banca muitas vezes vai querer sinalizar para você que a validade dessa súmula, né, ela não vai se dar a partir da publicação, ela vai querer estabelecer qualquer outro termo que não a publicação e tentar te confundir, tá bom? Além disso, ele continua dizendo que terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública direta e indireta, né? E aqui é uma diferença bem bacana que as bancas acabam querendo apresentar e muitas vezes os candidatos acabam caindo nesse tipo de peguinha, é que a Constituição, ela diz que essa súmula vinculante ela vai alcançar todo o Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta. E as bancas, sobretudo o CESP, elas gostam de fazer um raciocínio contrário, né? Ao invés de perguntar quem que ela vai atingir, ela diz que quer saber quem que não atinge, né? E muitas vezes aqui a banca coloca como se o próprio Supremo Tribunal Federal estivesse vinculado à súmula, né? Estivesse adstrito ao teor da súmula. Só que o raciocínio é justamente o contrário, ele não está adstrito, justamente porque ele é o único órgão legitimado para poder determinar se aquela súmula continua válida ou não, se houve aquilo que o CPC denomina de overruling ou de distinguishing, tá bom? Então, além disso, vocês têm que observar que a administração pública, a súmula ela só vai atingir a administração pública direta e indireta. Então quer dizer que o Poder Legislativo ele não está adstrito à súmula vinculante, justamente para poder tentar evitar o que a doutrina chama de fossilização do direito constitucional, né? Se você não se atentar para essas questões específicas, é muito provável que você vá incorrer em algum tipo de erro no sentido de não conseguir responder aquilo que o examinador quer saber de você, tá bom? E aí ele continua falando que essa súmula vinculante ela vai alcançar, né, o entendimento firmado vai alcançar os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Tá? Então, o caput do artigo ele é extremamente cobrado, você vai encontrar em diversas provas, seja de nível médio a nível superior, incluindo as de nível superior, as de carreira jurídica, tá bom? Então, você vai poder encontrar esse tipo esse artigo como fundamento de uma questão, desde um curso de técnico judiciário de tribunal, por exemplo, até um concurso de magistratura, né, para membro do Poder Judiciário. E aí ele continua falando, olha, a súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre os órgãos do Poder Judiciário e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. E aí você vai observar que aqui esse texto fala que do objetivo da súmula vinculante, que a súmula vinculante ela vai ter que dizer que ela vai determinar a validade de um texto normativo, a interpretação ou a eficácia, né? De que forma que aquele texto normativo ele vai ser interpretado e ainda a eficácia, né? De que forma que aquele texto normativo vai alcançar determinado assunto que foi submetido ao Poder Judiciário, tá bom? Então é importante você saber quais são os objetivos da súmula vinculante, né? Sobre os quais haja controvérsia atual. De nada adianta uma súmula que trate de uma controvérsia que já foi superada, que já é um tema que já é pacífico. Então, tudo isso é necessário que você tenha em mente quando você estiver fazendo a sua prova. Além disso, lá no parágrafo 2º, ele continua dizendo que, sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento da súmula poderá ser
provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Uma dica que eu te dou aqui nesse ponto específico é: sempre que a Constituição ou qualquer texto normativo faça menção a outro artigo, a outro dispositivo legal, é necessário que você vá até esse dispositivo e busque saber o que ele está dizendo, busque saber o que ele está falando, tá? Então aqui, quando ele diz que sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão e cancelamento da súmula vinculante, que vai ser por meio do Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, vai ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de constitucionalidade. Ou seja, além dos próprios ministros que são legitimados para poder motivar a criação de uma súmula vinculante, você vai ter que lembrar que os legitimados da ação direta de inconstitucionalidade também vão poder motivar essa aprovação, revisão ou cancelamento, tá bom? Então você tem que, quando o parágrafo 2º menciona aqui os legitimados a propor a ação direta de inconstitucionalidade, você tem que voltar lá no artigo 103, o artigo logo anterior a esse, que você vai observar lá, ó, podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de inconstitucionalidade. Aí vem alguns incisos, aí ele fala: o presidente da República, as mesas do Senado e da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado ou de Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidades de âmbito de classe de âmbito nacional. Então você tem que observar aqui nesse caso que além desses legitimados, como eu disse antes, tem o Supremo Tribunal Federal, que ele é um dos legitimados para poder trazer esse assunto, tá, em pauta, para poder cancelar uma súmula, por exemplo. E fora isso, você vai ter que também ter em mente que nem todos esses legitimados, só pelo fato de estarem elencados no artigo 103 da Constituição Federal, vão poder motivar o cancelamento da súmula vinculante. Por que eu estou dizendo isso? Você fala, mas qual que é a lógica disso? A lógica justamente reside no fato de que nem todos esses legitimados eles têm uma legitimação completa, ampla, para poder discutir todo e qualquer tipo de assunto. A mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, por exemplo, que é onde eu moro, aqui no Distrito Federal, ela tem competência, ela tem legitimidade restrita, para poder motivar um cancelamento de uma súmula vinculante, desde que ela tenha pertinência temática para isso, tá bom? Então é importante observar essa questão também, beleza? E aí, para a gente finalizar, vamos ler aqui juntos o parágrafo 3º, que fala do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. Tá? Então, é sempre de grande importância que você saiba que quando um determinado órgão administrativo, por exemplo, vamos supor que, algum órgão da Secretaria de Economia daqui do Distrito Federal aplicou de forma equivocada uma súmula vinculante ou deixou de dar aplicabilidade a uma súmula vinculante. O que vai acontecer? Quem eventualmente tiver sido prejudicado por essa aplicação incorreta da súmula vai poder motivar lá no Supremo Tribunal Federal através do ajuizamento de uma reclamação, fazer com que esse texto normativo se aplique ao caso concreto e fazer com que um ato administrativo ele venha a ser anulado, revogado, até porque muito provavelmente o Supremo Tribunal Federal ele não vai proferir uma decisão administrativa que substitua a que o administrador provavelmente deu, tá bom?
às vezes pode vir a acontecer que, dependendo do caso concreto, se for uma decisão judicial, o Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, eventualmente substitua um entendimento que foi fixado por algum acórdão ou sentença que deixou de dar aplicabilidade ao entendimento fixado numa súmula vinculante. Tá? Então, através da reclamação é que vai ser possível que os eventuais prejudicados alcancem o Poder Judiciário na sua instância máxima para que o texto que foi fixado pelo Poder Judiciário através do Supremo Tribunal Federal, ele seja aplicado naquele caso concreto e a decisão do Supremo não sofra algum tipo de desmerecimento ou seja deixada de lado, sendo certo que o próprio texto da Constituição determina que a decisão do Supremo Tribunal, que foi fixada através de uma súmula vinculante, ela deve ser observada de forma irrestrita pela administração pública, a não ser que eventualmente se demonstre a distinção ou a superação daquele entendimento. Mas mesmo assim a gente incorre no risco de determinar que eventualmente se chegar à conclusão de que não houve a correta observância daquela súmula lá, tá? Daquela súmula que eventualmente foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Esse artigo que a gente conversou agora, o 103A da Constituição, então, é um artigo que, se você for fazer um levantamento aí, assim como eu fiz, você vai observar que foi um artigo que caiu mais de 50 vezes em provas de concurso. Isso aí, mais de 50 vezes. Então é necessário que você observe com muita cautela, com muita atenção aquilo que é dito nesse artigo, porque eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde esse artigo vai voltar, vai ser cobrado, e é importante que você tenha condições de fazer uso dessa informação que consta do artigo 103A de forma correta, e a partir daí você conseguir ser aprovado aí na sua prova, tá bom? Mais pra frente eu vou voltar a fazer vídeos como esse, trazer algumas dicas para vocês sobre provas de concurso, né, sobre questões que caíram muito, artigos, né, que foram fundamento de questões de prova, ou eventualmente até súmulas, né, de tribunais superiores que têm sido cobradas de forma recorrente em provas, e que é importante que você tenha consciência e que você acompanhe e memorize e internalize esse entendimento que foi externalizado pelos tribunais ou pela legislação, para que você tenha condições de ser aprovado no seu concurso, tá bom? Fica aí o meu abraço e um agradecimento muito grande aí pela sua atenção, pelo tempo que você dedicou aí a me escutar um pouquinho, tá bom? Grande abraço para vocês aí e uma ótima noite. Tchau, tchau.